Então, galera, falando sobre o 2 de julho, fiz aqui um apanhado na internet com vários historiadores, várias páginas que contam sobre a independência do Brasil. E na sequência você vai ver tudo que você não sabe sobre o 2 de julho, sobre a independência da Bahia, ou se diz ser do Brasil. Enfim, faça aí, assista aí conosco, tire as suas conclusões. Aqueles que já conhecem, façam seus comentários, e aquele que não conhece, veja aí em detalhes, preste atenção, porque a história, a cultura faz parte da sua vida, aqueles que são baianos e aqueles também que não são baianos, para ter o conhecimento da nossa história, que é a Bahia e o Brasil. Beleza? O programa Pictuzar, tentando trazer aqui informações culturais e da história do nosso Bahia, Bahia, cidade de São Salvador. Em 8 de novembro de 1822, aconteceu a famosa Batalha de Pirajá. Índios tupinambás, negros e brancos pobres impulsionaram o Brasil para a independência. Não podemos esquecer os sertanejos do interior, que também vieram para ajudar. E as mulheres, 3 delas foram ao combate e lutaram bravamente. Joana Angélica, Maria Felipa e Maria Quitéria. Contra a vontade do meu pai. Maria Quitéria fugiu, se alistou no exército, cortou os cabelos e usou uma farda de soldado. Maria Felipa, uma mulher itaparicana, juntou um grupo de mulheres para seduzir os portugueses. Mas quando eles estavam nos ínhos, elas deram neles uma surra de cansanção. Que maldade! E Joana Angélica? Joana Angélica? A menina sabe tudo sobre Joana Angélica. Você que deveria dizer sobre ela. Eu posso falar, mas antes eu preciso contar para vocês como tudo aconteceu. Para nós baianos, o 2 de julho é a verdadeira data de independência do Brasil! Em 1822, o brigadeiro Luiz Madeira de Melo foi nomeado governador das armas, por ordem real, mas o seu governo não foi reconhecido pelos comandantes brasileiros. Ele revidou, liderando homens portugueses em ataques a quartéis e ao convento da Lapa. No dia 25 de junho, D. Pedro de Alcântara foi proclamado regente do Reino do Brasil, na Câmara de Cachoeira. Enquanto o povo celebrava, uma escuna portuguesa disparava contra a vila. Os baianos conseguiram vencer a luta usando armas improvisadas. As vilas do recôncavo baiano se declararam independentes. Em novembro desse mesmo ano, Madeira de Melo autorizou o ataque ao batalhão de Pirajá, até que o corneteiro Luiz Lopes tocou avançar cavalaria degolar. As tropas portuguesas fugiram, pois imaginaram que os brasileiros recebiam reforços de cavalaria. As forças armadas brasileiras bloquearam as principais entradas da cidade. Na madrugada do dia 2 de julho de 1823, os portugueses embarcaram de volta e os brasileiros comemoraram o fim da guerra! A ruptura com Portugal ela já havia ocorrido durante o ano de 22, quando a Bahia entra em guerra contra a presença das tropas portuguesas aqui. Ela vai servir de alguma forma para consolidar, fortalecer aquele projeto de nação que já vinha se esboçando, né, desde o ano anterior. Saiba mais sobre as histórias da Bahia e não deixe de conferir a entrevista completa com o professor Dilton no Ambiente Educacional Web. Vamos lá?
A independência da Bahia foi um movimento motivado pelo sentimento emancipador, iniciado antes da independência brasileira e que só se concretizou quase um ano depois, com o desfecho em 2 de julho de 1823. Os habitantes do estado estavam cansados de pagar impostos à coroa portuguesa, assim como sustentar os seus luxos. Depois do 7 de setembro de 1822, quando foi proclamada a independência do Brasil, alguns membros da corte se recusavam a sair da Bahia. Foi então que ocorreu a revolta em prol da emancipação do Estado em relação aos portugueses. Tropas portuguesas, comandadas pelo brigadeiro Madeira de Melo, no final do ano de 1822, invadiram a cidade. Os baianos perderam a batalha e em seguida foram para o Recôncavo Baiano, lugar onde os moradores também eram favoráveis à independência. Os portugueses se aproveitaram da evacuação militar de Salvador e pediram mais reforços para o exército, para cercarem a cidade. Impediram também a entrada de mantimentos, armamentos e munições para os resistentes. Em contrapartida, o imperador Dom Pedro I enviou mais soldados para ajudar os baianos a expulsarem os portugueses da região. Ao se sentirem confiantes, decidiram atacar no dia 8 de novembro de 1822. Esta foi uma das batalhas mais violentas da independência, conhecido como Batalha de Pirajá, que deu vantagem ao comandante Madeira e aos portugueses, fazendo com que os baianos recuassem. Nos primeiros meses de 1823, a situação dos moradores de Salvador foi ficando cada vez pior. Por falta de recursos, muitos não tinham o que comer e muitos morriam nas batalhas. O Recôncavo Baiano era uma área com pessoas de alto poder aquisitivo e de grandes fazendeiros de cana-de-açúcar, que organizaram mais tropas para lutar contra os portugueses. Eles se aliaram às câmaras municipais e instalaram um governo provisório da Bahia, fazendo desta região do interior um governo para retomarem a capital Salvador. Os portugueses, por meio de Madeira de Melo, responderam ao governo provisório com muita violência e organizaram um exército que atacou no dia 19 de fevereiro o forte de São Pedro e o convento da Lapa. A corajosa Joana Angélica, que era religiosa do local, foi morta ao tentar impedir a invasão pelos colonos. Dom Pedro I havia contratado o mercenário francês Pedro Labatut para lutar em favor da independência do Brasil. Reforçou as suas tropas na Bahia com o seu auxílio. Recebendo mais apoio por parte de Portugal, Madeira de Melo pretendia encurralar as tropas de Labatut através da ilha de Taparica e da Barra do Paraguaçu. Para defender a região, uma mulher chamada Maria Quitéria de Jesus Medeiros vestiu o uniforme da tropa Voluntários do Príncipe e lutou bravamente em defesa da Bahia em diversas batalhas. Hoje em dia, ela é considerada um dos maiores símbolos da independência da Bahia. Em abril de 1823, chegou em Salvador a esquadra real comandada pelo almirante inglês Thomas Cochrane, bloqueando o porto. Sem abastecimento de gêneros alimentícios e impossibilidade de receber reforços, os portugueses se retiraram na madrugada do dia 1º para o dia 2 de julho, com as riquezas que puderam levar. No dia 2 de julho de 1823, o exército libertador entrou triunfante na cidade, já desocupada pelo inimigo. Esse dia ficou conhecido como o Dia da Independência da Bahia, e até hoje é comemorado no estado em memória dos que lutaram contra as tropas portuguesas, que mesmo com a independência do Brasil, insistiam em permanecer na Bahia. Eu espero que com esse vídeo eu tenha lhe ajudado a entender um pouco o que foi a independência da Bahia. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, um grande abraço, fique com Deus.
Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos hoje aqui no centro de Salvador, que já era o centro de Salvador no início do século XIX, para falar sobre o processo de independência do Brasil na Bahia. Aqui na Bahia as coisas se deram um pouco diferentes do Brasil. Estamos num local chamado Praça da Aclamação, muito próximo, né, ao Campo Grande. Atrás de mim nós temos o Forte de São Pedro, um dos locais pontuais nessas lutas pela independência do Brasil na Bahia. E é daqui que a gente vai contar essa história. As pessoas se perguntam ainda hoje o que é que se comemora no 2 de julho aqui em Salvador. E é costume a gente ouvir dizer a independência da Bahia. Mas a Bahia nunca ficou independente. Então tem alguma coisa estranha, né, nessa forma de se referir ao evento. O que se comemora no 2 de julho é a independência do Brasil na Bahia. Porque 2 de julho marca a fuga das tropas do general Madeira de Melo, né, intendente português, comandante português de armas aqui em Salvador, abandonando Salvador, né, e os brasileiros tomando posse da capital da Bahia e finalmente aclamando Dom Pedro aqui também na Bahia, imperador do Brasil. Esse processo todo tem uma longa história e ela começa com a vinda da corte portuguesa em 1808 aqui para o Brasil e o Brasil se transformando em Reino Unido a Portugal e fortalecendo a vontade dos brasileiros de se separar da coroa lusitana. Em 1820, era a hora de Dom João VI voltar para Portugal. Os portugueses tinham feito a Revolução Constitucionalista do Porto, exigiram a volta da família real e o príncipe regente Dom Pedro fica aqui no Brasil representando a corte portuguesa. Aí é que as coisas começam a ficar cada vez mais difíceis, porque a reunião das cortes de Lisboa vão propor a recolonização do Brasil. E a vontade dos brasileiros era exatamente a oposta, era tornar o Brasil definitivamente livre de Portugal. Então, em 1822, fevereiro de 1822, chega aqui em Salvador o brigadeiro português Inácio Luiz Madeira de Melo para tomar posse como comandante de armas de Portugal aqui na Bahia. Era uma medida drástica, porque o Madeira de Melo, como comandante de armas, seria a maior autoridade de Salvador, substituindo o antigo governador da capitania, que havia sido destituído do seu cargo. Tudo isso porque, desconfiados de que, em várias capitanias do Brasil, existiam movimentos sediciosos para se separar de Portugal, as cortes portuguesas então resolveram colocar no governo de cada capitania dessas, inclusive a Bahia, um comandante, um militar português, para garantir pela força da arma que qualquer movimento pró-independência fosse debelado. A ideia das cortes de Lisboa de mandarem militares como comandante de armas para várias capitanias do Brasil não agradou os brasileiros, assim como foi na Bahia, foi no Ceará, foi no Grão-Pará, foi no Mato Grosso. Aqui na Bahia foi indicado em setembro de 1821 o brigadeiro Madeira de Melo para ser comandante das armas na Bahia. Ele chega aqui em fevereiro de 1822, com documentação incompleta, de forma que o comandante de armas provisório aqui em Salvador, Pedro Freitas Guimarães, não vai aceitar de pronto a posse do Madeira de Melo. Se sentindo traído, Madeira de Melo então vai se juntar com as forças portuguesas aqui na cidade, que era uma cidade que tinha muitos portugueses, né, e vai atacar os centros, os focos, os quartéis comandados por militares brasileiros. O principal acontecimento, o principal desenrolar dos acontecimentos se dá aqui no Forte de São Pedro, aqui bem pertinho de onde a gente está. É onde os soldados brasileiros se aquartelam para enfrentar os portugueses comandados pelo Madeira de Melo. De 19 a 23 de fevereiro de 1822, os quartéis que estavam em posse dos portugueses aqui em Salvador, que eram a maioria, atacam com tudo o Forte de São Pedro. O Forte do Barbalho e o Forte de Santo Antônio do Carmo, principalmente, direcionam seus canhões, né? Com aquela artilharia toda, não foi muito fácil para os brasileiros resistirem. Então, dia 23 de fevereiro de 1822, os brasileiros já estavam derrotados. Diante da vitória portuguesa, o que a gente viu nas ruas do centro de Salvador foi uma coisa inimaginável. Os soldados portugueses fizeram arruaças, invadiram residências, estupraram mulheres, mataram pessoas. Tudo isso chocou muito os soteropolitanos. Com a invasão de Salvador pelas tropas do Madeira de Melo, os soteropolitanos se sentiam inseguros em permanecer em Salvador, de forma que as pessoas que tinham condição fogem para as vilas do Recôncavo.
tentando escapar do cerco dos portugueses na capital. Cachoeira recebe grande quantidade dessas pessoas, desses soteropolitanos, assim como as vilas de Santo Amaro e de São Francisco do Conde. Mas é aqui em Cachoeira que as lutas realmente se iniciarão. Por quê? A cidade fica localizada em um ponto estratégico para a economia da Bahia, desde a época das capitanias hereditárias. Aqui nós temos o Rio Paraguaçu e um pouco adiante de mim a foz desse Rio Paraguaçu que desemboca na Baía de Todos os Santos. Então, ao mesmo tempo, Cachoeira era o grande entreposto para os sertões da Bahia e daqui também a produção do recôncavo era escoada pelo Paraguaçu através da Baía de Todos os Santos até o Porto de Salvador. Então, era um local estratégico. A riqueza econômica de Cachoeira, as propriedades rurais de Cachoeira vão atrair pessoas importantes, militares, comerciantes, políticos de Salvador, que buscarão então refúgio aqui, fugindo das perseguições dos soldados portugueses do Madeira de Melo. É por isso que aqui em Cachoeira é que se iniciarão a partir de 25 de junho de 1822 as lutas pela independência do Brasil na Bahia. Ô, Rodrigo, eu estava aqui sentada só analisando, olha que ventinho gostoso, à beira do Rio Paraguaçu, né? O que seria no passado, né, esse rio para o Brasil, né, para a economia brasileira? É importante falar isso porque assim, o Rio Paraguaçu, assim como outros rios dessa região, como o Rio Jaguaribe, né, o Rio Sergipe, então são rios que possibilitaram que se conquistassem terras para o interior, né? E cidades como Cachoeira, que ficam quase na foz desse rio, são cidades importantíssimas, porque serviam então como entreposto comercial, tanto para escoar a produção do recôncavo para o sertão, quanto para escoar também para a Baía de Todos os Santos, chegar a produção açucareira para exportação e através do Porto de Salvador embarcar para a Europa. Para a Europa, produto de exportação. Também é lógico que Cachoeira tem um grande valor, não só econômico, como político, social, mas principalmente cultural. Não é à toa que aqui tantos engenhos se desenvolvem. Não é à toa que na época das guerras pela independência no Brasil da Bahia, as pessoas de condição de Salvador fogem para suas propriedades aqui em Cachoeira, né? E outras cidades vizinhas do Recôncavo, como Santo Amaro, como São Francisco do Conde, como Nazaré das Farinhas, Jaguaribe, Valença, todo mundo envia pessoas de representação para a Cachoeira, para ajudar a tomar as decisões que vão deflagrar as guerras pela independência. E aí nós vamos ver um grande interesse político, né, de manter essa cidade como sede até do governo central, que é Salvador. Exatamente. Nós agora estamos no espaço mais importante das lutas de independência do Brasil aqui na Bahia. É a Praça da Câmara Municipal, a Casa de Câmara e Cadeia daqui de Cachoeira. Né? Foi nesse espaço aqui que as principais decisões do 25 de julho de 1822 se passaram, aconteceram. Por quê? Aqui nesse espaço foi onde Dom Pedro I foi aclamado pela população de Cachoeira, né, e pelas comarcas do Recôncavo da Bahia. O que estava acontecendo naquela época? As cortes de Lisboa estavam reunidas para tentar recolonizar o Brasil. Dom Pedro era príncipe regente. Em várias províncias do Brasil já havia acontecido a aclamação de Dom Pedro. E aqui na Bahia, por conta de Salvador estar ocupada pelas tropas portuguesas comandadas pelo brigadeiro Madeira de Melo, já existia um cuidado, né? Os portugueses em Salvador já estavam de olho com o que estava acontecendo nas suas comarcas do Recôncavo. E Cachoeira, então, era o foco principal das atenções. Preocupados com o que estava acontecendo aqui no Recôncavo, a junta, comandada pelo brigadeiro Madeira de Melo em Salvador, tinha enviado pelo Paraguaçu uma escuna canhoneira. Ele tinha fechado o porto de Cachoeira, que era o principal porto, né, a principal entrada do Recôncavo para o sertão da Bahia. As comunicações e o abastecimento de Cachoeira, então, estavam fechados. No dia 25 de junho de 1822, então, aqui nessa praça, né, os cachoeiranos aclamaram Dom Pedro como Vossa Alteza Real, o príncipe regente do Brasil, reconhecendo a autoridade de Dom Pedro I aqui no Brasil. A gente tem que isso é o início oficial das lutas pela independência do Brasil na Bahia, com 3 meses de antecedência da proclamação da independência no Brasil, às margens do Ipiranga, lá em São Paulo. O povo de Cachoeira, então, a partir daqui,
né, e com os sinos da cidade repicando, tanto no Convento do Carmo, na Igreja Matriz, na Igreja do Rosário de Cachoeira. Era uma comemoração só. As comemorações duraram pouco tempo, né? A canhoneira que tinha sido mandada pelo Madeira de Melo, que estava atracada no Porto do Paraguaçu, bombardeia a cidade, pessoas morrem e imediatamente líderes cachoeiranos juntam o povo na chamada Junta de Defesa para tomar providências e não deixar que aquelas lutas continuassem acontecendo aqui. Personagens importantes da história da independência do Brasil na Bahia, como Maria Quitéria, estavam em Cachoeira nesse momento. E aqui nessa praça, os combates se deram entre a canhoneira, que estava no Paraguaçu, né, soldados portugueses que estavam aqui na cidade, né, e os cachoeiranos que então iniciam as lutas pela independência aqui nesse lugar. Nós vamos conversar agora com o artista plástico e pesquisador aqui de Cachoeira, Davi Rodrigues. Davi, a gente gostaria de saber um pouco da história dessa casa, né? A Casa de Câmara e Cadeia de Cachoeira, que é tão simbólica para os eventos da independência do Brasil na Bahia. O que é que você pode dizer para a gente sobre isso? Na verdade, quando a Cachoeira ela deixa de ser freguesia, ela é levada à condição de vila. E ao criar a condição de vila, você estabelece a forma administrativa, você cria a Câmara e Cadeia. Você faz esse prédio por volta de 1698 a 1711. Então, ao fazer, você vai estabelecer o poder da vila. Então, a parte superior é a Câmara, o extinto Senado do Império, e a inferior a Cadeia. Então, você cria a forma que estabeleça as leis e a execução embaixo. Então, esse prédio, ele na verdade é a forma administrativa da Vila da Cachoeira. Na verdade, os cachoeiranos, com o descontentamento da nomeação do Madeira de Melo, começa a vir vários grupos daqui da região do Recôncavo e parar em frente à Câmara e Cadeia, para daqui então dar o primeiro ato de independência. Mas isso ocorre, é bom chamar muita atenção, que não foi uma coisa só da região de Cachoeira, foi todo o Recôncavo. Veio as pessoas de Santa Amaro, veio de Nazaré das Farinhas, vários batalhões patriotas se deslocaram das suas regiões e aqui ficou um núcleo contrário. E isso vai chamar a atenção do general Madeira de Melo, que manda uma embarcação, e isso vai levar a um momento que o povo da Cachoeira, junto com o presidente do então Senado extinto, Rebouças, levanta a bandeira e aclama o Pedro de Alcântara. Cachoeira, por conta disso, inclusive, é uma tradição que se mantém até hoje, em que, eu não sei exatamente quanto tempo, acho que uma semana antes dos festejos da independência da Bahia, o governo se transfere para aqui. Na verdade, é uma semana mesmo, eu não sei. É no dia. Na verdade, esse projeto foi uma luta nossa, eu estou inserido nesse processo como entidade. E aí, em 2007, o ex-governador Jacques Wagner, ele faz a lei, e isso deixa bem claro que o Estado reconhece essa luta que se teve da cidade de Cachoeira do 25 de junho de 1822. É bom só chamar a atenção que o calendário da independência, ela inicia justamente no 25 de junho de 1822 em Cachoeira, o 7 de setembro de 1822 nas margens do Ipiranga, temos o 7 de janeiro de 1823 na cidade de Taparica, liderado por Maria Filipa, e no final a consolidação, que acontece no 2 de julho de 1823 na cidade de Salvador. Então, por ter o início, o embrião da nossa independência, Cachoeira ela se destaca nesse evento da independência do Brasil. Então vocês vejam, e nesse lugar em que estamos agora falando para vocês, contando essa história, é que essas decisões tão importantes para a história do Brasil foram tomadas. Espero que tenham gostado. Obrigado, Davi, pela sua contribuição. Estava olhando aqui nesse estante as sacadas dos sobrados, né? Como é que elas tentam luxo e poder. Eu acho interessante essa relação que a gente faz entre a arquitetura da cidade, né? Porque você veja, uma cidade que não está nem próxima da capital. Isso. É uma cidade que já está no interior da capitania.
né? E ela com esse casario todo que a gente está vendo, essas sacadas lindas, né? Os detalhes. Então, isso mostra pra gente um pouco a relação que tem desse planejamento urbano e dessa beleza de cidade que se tornou Cachoeira e o poder que o açúcar, então, vai ter no Brasil. E aí o que é que faz uma sociedade se construir dentro de uma cidade entre serras, que a gente está vendo que está entre serras, né? Entre morros, né? E na realidade a gente vê que tem toda uma arquitetura e toda uma riqueza de detalhes para não perder a identidade portuguesa. Exatamente. Que é essa arquitetura, a arquitetura colonial portuguesa. Não é isso? Os sobrados, né? Aí a gente ainda estava olhando aqui, ó, as fumieiras da casa, né? As casas que tinham eira e beira, né? Essas casas que tem eira e beira, junto daquelas casas que só tem eira e há outras que só não tem nem beira, né? Isso é uma forma muito importante da gente estar trabalhando como é que se dividia essa sociedade. Que é uma representação da hierarquia. Hierarquia. Quem eram os grandes senhores de engenho, quem eram os pequenos comerciantes. E quem vivia com o poder do comércio local e quem vivia com o poder do comércio de exportação. O mais interessante é que a gente começa a pensar sobre tudo isso apenas olhando para as casas de Cachoeira, né? Já que nós estamos aqui, nós estamos na sacada de um prédio, né? Aqui serve como janela e como porta. E também como púlpito, né? Então, daqui as ordens eram comunicadas às pessoas. E aqui se dá o poder. Nós estamos agora na ladeira Francisco de Paula, uma das mais antigas de Salvador, aqui na região da Soledade. No início do século XIX, na época das lutas pela independência do Brasil na Bahia, isso aqui ainda não era Soledade. Tudo isso aqui era Estrada das Boiadas e era Pirajá, o local onde estavam aquartelados os batalhões de voluntários para defender os interesses do Brasil. Então, os soldados portugueses subiam por trilhas tão íngremes quanto essa ladeira, para atacar de surpresa os brasileiros aqui a partir de 8 de novembro de 1822, quando aconteceu a famosa Batalha de Pirajá. Então nós estamos aqui agora no local onde aconteceu o principal evento das lutas pela independência do Brasil na Bahia. Hoje isso aqui chama-se Praça Pedro Labatu. Porém, no início do século XIX não existia praça. Tudo isso aqui era um imenso campo com algumas casas e essa igreja aqui, que é uma igreja do século XVII, igreja de São Bartolomeu de Pirajá. Nesse local, as tropas brasileiras que vieram do Recôncavo se aquartelaram para impedir que qualquer pessoa viesse do sertão e entrasse para Salvador com comida, com medicamentos, porque a intenção era desabastecer Salvador. Os voluntários brasileiros não tinham condição de enfrentar os portugueses na batalha corpo a corpo. Os portugueses tinham armas de fogo, tinham treinamento militar. E o que é que compunha esses batalhões brasileiros? Vaqueiros, escravos, libertos, agricultores, né? Gente simples do povo que não tinha nenhuma tradição militar, que estava vindo aqui imbuído do sentimento de realmente defender Salvador da permanência dos portugueses chefiados pelo Madeira de Melo. Então foi aqui o principal ponto de bloqueio de Salvador. Em 8 de novembro de 1822, sem aguentar mais a fome na cidade sitiada, os portugueses desesperadamente decidiram atacar as tropas brasileiras. Isso foi a Batalha de Pirajá. Não demorou muito tempo não, foram 5 horas de luta. Os portugueses tendo quase vencido os brasileiros em batalha. Os brasileiros, ao invés de cumprirem o toque de bater em retirada, tocam avançar e degolar. Sem entender nada, então os portugueses achavam que os brasileiros tinham uma arma surpresa. E já muito cansados depois de 5 horas de batalha, eles decidem retirar-se e voltar para Salvador. Então, por esse acaso, né, que a gente atribui a responsabilidade ao corneta da tropa brasileira, o Luiz Lopes, que teria se enganado no toque, então os brasileiros vencem a Batalha de Pirajá. Os próximos 7 meses, os portugueses chefiados pelo Madeira de Melo continuam então em Salvador sem serem abastecidos dos víveres necessários, comendo peixe da Baeta dos Santos. E aí a gente vai ter o enfraquecimento cada vez maior das tropas portuguesas, que sem saída, em 2 de julho de 1823, batem em retirada para Portugal. É que o Madeira de Melo reúne os soldados portugueses e embarca de volta para Portugal.
somente a partir do 2 de julho de 1823 é que se comemora a independência do Brasil na Bahia, porque sem as tropas portuguesas, a Bahia então pode aclamar Dom Pedro, imperador do Brasil, como Dom Pedro I. Enquanto os portugueses estivessem aqui, isso não seria possível. Uma das grandes heroínas da luta pela independência na Bahia, que lutou em Cachoeira, como a gente viu nas gravações lá em Cachoeira, lutou aqui em Salvador também, chefiando batalhões que estavam na região de Itapuã, impedindo a entrada de abastecimento para Salvador, foi Maria Quitéria. Maria Quitéria, originária de São José das Itapororocas, distrito de Feira de Santana, que corta o cabelo, se disfarça de homem para lutar junto com os voluntários pela independência do Brasil, com o nome de Soldado Medeiros. Ela foi descoberta no meio das lutas pela independência, mas ao invés de ser retirada do exército, deixaram ela ficar, né, e deram para ela uma farda com um saiote para identificar o seu gênero, e ela é considerada uma das grandes heroínas das lutas pela independência do Brasil. Após as guerras, ela foi inclusive recebida pelo imperador Dom Pedro I, né, se aposentou por ordem do imperador Dom Pedro I como uma grande benfeitora da pátria brasileira. E aqui a gente tem então um monumento a Maria Quitéria, né, essa grande mulher e heroína das lutas pela independência do Brasil na Bahia. Por esse lugar, o Largo da Soledade, entraram os soldados, entraram os voluntários brasileiros para triunfarem sobre Salvador, já desocupada pelas tropas portuguesas. Então, depois do 2 de julho de 1823, os batalhões que estavam sediados aqui em Pirajá, em Itapuã, chefiados pela Maria Quitéria, decidem então seguir essa estrada daqui, a antiga Estrada das Boiadas, e entrar em Salvador vitorioso, né, proclamando então a independência do Brasil. Definitivamente, a Bahia reconhece Dom Pedro I como imperador do Brasil, a ameaça portuguesa já tinha acabado. Com o centenário da independência do Brasil na Bahia, em 2 de julho de 1923, a gente tem aqui a inauguração desse prédio, que é o túmulo do general Pedro Labatut, um general francês contratado pelo Dom Pedro I para organizar os baianos, os brasileiros, né, para lutarem contra os portugueses aqui. Então, pelos serviços que ele prestou ao exército brasileiro, que não era um exército, né, as tropas de voluntários brasileiros, o Labatut se transformou também em um dos heróis da independência do Brasil na Bahia. Os restos mortais deles estão aqui, então, nesse panteão, que faz parte do patrimônio histórico baiano, que remete a esse grande acontecimento. A Bahia deu régua e compasso para o Brasil aceitar lutar pela independência de Portugal. Espero que tenham gostado da aula. Em fevereiro de 1822, chega a Salvador o general português Madeira de Melo, que assume o comando das tropas lusitanas e fecha a Câmara de Salvador. No dia 19 de fevereiro, soldados brasileiros procuram abrigo no convento da Lapa. Na tentativa de protegê-los, a sora Joana Angélica é morta por soldados portugueses a golpes de baioneta. São invadidos também o Forte de São Pedro, o Quartel da Moraria e o Convento da Palma. Ainda no mesmo ano, cidadãos brasileiros
se deslocam de Salvador para as cidades do Recôncavo Baiano e organizam focos de resistência em diversas localidades. Em 25 de junho, o porto de Cachoeira é fechado pela escuna enviada por Madeira de Melo. São travadas várias lutas contra os portugueses, culminando com a captura da escuna. Cachoeira é então declarada território livre. Entre os meses de julho e setembro, navios portugueses realizam ataques visando a ocupação da ilha de Taparica em diversas datas. Encontram forte resistência por parte dos habitantes da ilha. Em 8 de novembro de 1822, ocorre a mais importante e decisiva batalha da independência do Brasil na Bahia, a Batalha de Pirajá, travada na região do Cabrito e de Campinas de Pirajá, e comandada pelo general Labatut. Para participar das lutas, 250 portugueses desembarcam em Itacaranha e Plataforma, e se encontram com um batalhão que segue por terra. Nesta batalha, estima-se a participação de cerca de 5.000 homens. Os brasileiros ocupam as regiões da Boa Vista de Brotas, Graça e Vitória, e armam emboscadas aos engenhos da Conceição, Ubaranas, Cabula e Resgate. Após esta vitória militar brasileira, é montado um cerco à cidade de Salvador, que dura mais de 6 meses até a retirada das tropas portuguesas. Durante o primeiro semestre de 1823, os portugueses empreendem vários ataques navais, ainda como tentativas de reverter o fracasso em terras baianas. São realizados novos ataques à ilha de Taparica e à Barra do Paraguaçu. Destacam-se nestas lutas Maria Quitéria de Jesus, do Batalhão Voluntários do Príncipe, e Maria Filipa, moradora da ilha. Em Salvador, continuam os conflitos urbanos, como Mata-Marotos, movimento de emboscadas contra militares portugueses, realizado por negros moradores de quilombos. Em junho, os contingentes brasileiros, acampados em Pirajá durante meses, começam a avançar e a libertar as povoações de Brotas, Rio Vermelho, Pituba e Itapuã. Os índios de Itapuã e Massarandupió se engajam nas tropas brasileiras, com destaque para o cacique Jacaré. Em 2 de julho de 1823, os batalhões brasileiros marcham vindos do quartel de Pirajá e entram em Salvador pela Estrada das Boiadas, atual Avenida Lima e Silva, no bairro da Liberdade. Tropas vindas de Armação e Rio Vermelho seguem rumo ao Tororó, Barra, Graça e Corredor da Vitória, e juntamente com os batalhões de Pirajá, ocupam o quartel da Pólvora, no atual Campo da Pólvora, o Forte da Gamboa, a Casa da Pólvora nos Aflitos e o Forte de São Pedro. Em 1824, acontece o primeiro cortejo em comemoração à entrada triunfal do Exército Libertador em Salvador. Sobre uma carreta tomada dos portugueses, colocam um mestiço, descendente de índios, que é levado por populares pelas ruas do roteiro, provocando algazarras ao som de batuques e acrescentando à festa um aspecto do qual nunca mais se distanciará: a folia. No trecho percorrido, as casas se encontram enfeitadas pelos moradores. Participam do desfile pessoas representando os heróis e os personagens da independência do Brasil na Bahia. A partir do primeiro cortejo do 2 de julho, camadas populares fazem desta festa um espaço para a manifestação de seus anseios e reivindicações de seus direitos. Em 1826, o mestiço é substituído pela imagem escultural do caboclo, e em 1840 surge a cabocla, constituindo-se os dois no núcleo central do cortejo.
Venha curtir e assistir o programa da Blitz do Zar. Nosso canal do YouTube, Jornal Correio Vale do Paramirim. No Facebook, no YouTube, Blitz do Zar, Jornal Correio Vale do Paramirim. Denúncias, notícias, interação, entrevistas, músicas, ao vivo sem cortes. Doa a quem doer. Jornalismo independente, dinâmico e popular. A voz de Paramirim e região em prol da população. Blitz do Zar. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Jornal Correio Vale do Paramirim. Blitz do Zar.